A Bahia é uma cidade rica em cultura e história, que reflete a diversidade e as tradições do povo baiano, com suas paisagens naturais deslumbrantes e um patrimônio cultural significativo, como as festas populares e a culinária. A Bahia se destaca por preservar suas raízes, sobretudo pela força e acolhimento de seus moradores. No final do século XIX, o cidadão José Joaquim de Azevedo, morador do Corralinho, recebeu de herança uma fazenda chamada Capoeira de Cana, devido à grande quantidade de cana ali existente, no qual passou a residir. José Joaquim de Azevedo viu a necessidade de abrir um comércio de gêneros alimentícios para atender os mineradores que se deslocavam do Bom Jesus do Rio de Contas para Mucugê, e também o pessoal dos arredores. Assim, tornou-se um hábito aos domingos as pessoas procurarem a venda para tomar uma boa cachaça que ali era fabricada, recebendo assim o cognome de Zé da Venda. Com o passar dos tempos, muitos daqueles frequentadores da venda, e mesmo os que passavam em busca de minérios, demonstraram interesse de se estabelecer aqui. Logo, Zé da Venda começou a doar terras para que construíssem ao redor, e assim foi crescendo um povoado com o nome de Venda, no lugar onde também era conhecido como Capoeira de Cana. No início, os atos religiosos eram celebrados numa palhoça, até que a igreja ficou pronta. Em 1879, Zé da Venda mandou buscar uma imagem para ser a padroeira da cidade. Com a igreja construída e a expansão do povoado, foi criado o destino de Tabocas, devido à grande quantidade de bambu que existiam às margens do rio Taboquinha. Tabocas passou a ser denominado a Bahia, que significava abundância de mel. Dr. Francisco Rocha Filho ficou conhecido clínico geral que se destacou por seu compromisso com a saúde da população abairense. Francisco Rocha Filho nasceu na cidade de Andaraí em 14 de março de 1910 e faleceu em 9 de julho de 1965, vítima de um trágico acidente na Serra dos Pombos, entre Vitória da Conquista e Anagé. Fez faculdade de medicina pela Universidade Federal da Bahia e veio trabalhar em Abaíra, casando-se com Geni Oliveira Rocha, natural de Abaíra. Não tiveram filhos, mas adotaram dois sobrinhos de Dona Geni, Euli, Lili e Fernando Preto. Bom profissional e amigo de todos. Saxofonista, fazia serestas e bailes na Sociedade Litero-Musical Lira-Bairense, juntamente com outros músicos, inclusive seu Odim, que também era de sua total confiança nos trabalhos medicinais. Um excelente enfermeiro. Era devoto de São João Batista e no São João organizava uma grande festa em sua residência. Ele ia assim que terminava o São João, ele ia para Vitória da Conquista fazer compras para o ano seguinte, para reformar a casa e comprava coisas não perecíveis. Acho que era tão próximo que no mês de julho ele já ia. E dessa vez foi assim, ele, na época do acidente, ele foi fazer essa compra, né? E o carro da moda era um Jeep, o Dr. Rocha tinha um Jeep. E eles foram para fazer a compra, ele com Dona Geni, né? E outras pessoas. E infelizmente teve esse acidente que ele veio a óbito e me lembro como hoje. Eu tinha 11 anos na época, mas ouvindo contar e pelo menos das festas eu participei, né? E quando o Dr. Rocha faleceu, aí morreu também o São João em Abaíra, não teve mais, né? As pessoas rezavam em suas casas, uns tinham promessas, inclusive Dona Geni continuou fazendo e assim, com muito sacrifício, né? Depois que ela faleceu, Lili doou o santo, a imagem de São João, para a Igreja Matriz, e também ele foi homenageado, foi uma homenagem merecida, colocando o nome do Colégio Estadual de Dr. Francisco Rocha Filho. E Dr. Rocha foi uma pessoa assim, que muito contribuiu para o progresso de Abaíra. Odim Melo foi um enfermeiro que teve um papel essencial na prestação de cuidados com os pacientes. Ele foi um enfermeiro muito importante para a cidade, tanto que hoje o Hospital Municipal da cidade recebeu seu nome. Eu sou filha de Odim Melo e vou falar sobre a contribuição que ele deu para o município de Abaíra na área de saúde.
O início de tudo foi quando chegou em Abaíra o médico Dr. Francisco Rocha Filho, mais conhecido como Dr. Rocha, e começou a atender no posto de saúde. Meu pai, no caso Odin, ele foi trabalhar para auxiliar o médico. Ele não tinha nenhuma formação na área de saúde, mas o Dr. Rocha disse que não tinha problema, ele iria ensinar. E ele, muito dedicado, aprendeu rápido a aplicar injeções, fazer curativos e muitos outros procedimentos. Quando o Dr. Rocha veio a falecer de um acidente de carro, o município de Abaíra ficou sem médico. E então as pessoas precisaram recorrer ao meu pai para auxiliar nos problemas de saúde. E ele tinha aprendido também sobre o uso de medicamentos, e assim a população do nosso município não ficou desamparada, porque os procedimentos mais simples ele fazia. E fazia tudo sem cobrar nada. Fazia por prazer, para ajudar a população. Talvez pela necessidade do povo, ou pela fé que as pessoas tinham nele, tudo que ele fazia dava certo. Mas eu acho que foi Deus. Deus, vendo a necessidade de todos, abençoava e tudo dava certo. E assim foi até chegar médico para Abaíra. Nós, os filhos de Odin Melo, somos gratos por toda a amizade e carinho que ele recebeu da população abairense enquanto ele viveu. Minha mãe, Maria de Lourdes, do Espírito Santo da Tinha, ela foi um técnico de enfermagem, ela trabalhou no posto de saúde com o senhor de Melo. E daí então, depois que ela casou, ela largou essa parte de cuidar da enfermagem no posto e atuou em domicílio. Então ela se tornou uma grande parteira, onde ela fez muito partos, ela mesmo pegava as crianças, ela mesma se receitava, né? Se precisava de um remédio, ela mesma dava, fazia e orientava as mães a fazer. E assim foi a vida dela até ela aguentou. Até no meu conhecimento, até uns 60 e poucos anos, 70, ela ainda fazia partos e ainda mexia na parte da saúde das pessoas aqui dentro de Abaíra. Dentro de Abaíra, região, roça, eu falo incompleto, né? E foi assim a vida da minha mãe aqui em Abaíra. Eu estava no colégio, eu estudei um ano de enfermagem em Wagner. Aí quando eu cheguei aqui, ensinei 1 ano e meio, aí ele me chamou para trabalhar no posto. Eu fui. Certo, eu trabalhei pela prefeitura durante 4 anos. Começamos lá lá embaixo, só tinha eu e mais 3 pessoas, inclusive o médico, né? Mas era um trabalho tinha muita gente, a demanda era muito grande, grande mesmo. Mas eu fazia minha parte lá, eu fazia as fichas, tinha que trabalhar na recepção, na portaria, né? E tinha outra pessoa que trabalhava lá dentro fazendo a injeção, e eu ficava cá fora. Mas tinha muita encrenca, o povo invocava quando não achava ficha, mas era só um médico, para tanta gente. Mas as pessoas iam entendiam. Na época eu fazia injeção, fazia curativo, se precisasse ajudava o médico em alguma coisa. Aí, passou o tempo, foi passando o tempo, e eu continuei nessa mesma linha. Aí foi chegando mais pessoas, já tinha técnica, já tinha enfermeira, tinha outras pessoas trabalhando no saneamento e muitas outras coisas, né? Eu gostava do que fazia, gostei muito, e com isso eu fiquei 30 anos no posto. 30 anos. Quando eu saí, eu sentia uma saudade imensa, vixe, quando eu saí do posto, fiquei muito saudosa. Quando eu vi as meninas assim, ai meu Deus, dava vontade de voltar. Mas depois a gente vai acostumando, até a gente esquece um pouco, né? Mas era um trabalho muito bom. Muito, bem, maravilha. A gente fazer o que gosta é muito bom, viu? Eu sou a doutora Jane, dentista, me formei na Universidade Federal de Maceió e voltei para a Bahia, né, minha terra, onde eu comecei a minha profissão no PSF. Eu trabalhava no PSF Rural de Ouro Verde, Catulés. Lá a gente instituiu as bases do que é a saúde bucal de um PSF, que é prevenção. A gente fazia ações nas escolas de escovação supervisionada, aplicações de flúor periódicas, a gente fazia mensalmente. A princípio, depois de 3 em 3 meses, quando a gente conseguiu equilibrar bastante a saúde bucal das crianças, fazíamos também tratamentos interceptivos, né, de restaurações, extrações, coisas assim básicas de um PSF, mas que conseguimos fazer
uma mudança legal na saúde bucal das crianças e adultos de lá. Foi um trabalho de que eu me orgulho muito. Eu achei que foi um trabalho de relevância, porque eu percebi, a gente fazia muita pesquisa e a gente percebia a mudança mesmo da saúde bucal em virtude do trabalho que a gente implementou lá. Então, eu abri o consultório aqui em Abaíra 6 meses depois que eu formei, aí eu trabalhava no PSF no consultório. E assim, fui tentando fazer de tudo dentro da profissão, porque para quem mora no interior, é preciso a gente estar preparado para receber todas as demandas, né, e conseguir promover saúde bucal mesmo, de qualidade aqui no município. Então, eu vi a necessidade de aumentar, porque eu já não dava conta mais da demanda, e eu comecei com um consultório. Hoje nós somos 7 consultórios com 6 dentistas e uma equipe grande promovendo saúde bucal, que é o que eu mais amo fazer, e um trabalho de qualidade mesmo. E quero servir de exemplo também para quem está me assistindo aí, que está na escola e que tem intenção de fazer odontologia. Meu conselho para vocês é: se dediquem, estude bastante e tente ser o melhor, fazer o melhor, oferecer o melhor serviço para a nossa população. Não há registros sobre as primeiras escolas, mas sabemos que muitos professores leigos contribuíram com o ensino das crianças no município. Nos anos 1940 foi construído um prédio escolar com a emancipação do município, e em 1962 a construção de novos prédios e chegadas do ginásio aumentou o número de professores, e muitos abairenses foram de suma importância na educação do município. Nas zonas rurais, as escolas eram multisseriadas, como explica a professora Joelma. Funcionava assim: um professor dava aula para várias turmas, né, várias séries na época. Então, o professor tinha que dar aula para o menino de alfabetização até a 4ª série, né? E aí, ele também contava, né, com os multiplicadores, que seriam os alunos que já tinham uma experiência, por exemplo, de 4ª série, ajudava os de jardim, por exemplo, né? Ajudava na alfabetização. E assim, e muitas vezes o professor, ele teria que fazer faxina, né? Ele teria que até muitas vezes ajudar no preparo da merenda também escolar, né? E aí, ele que resolvia tudo, né? Tudo o que acontecia era só ele mesmo, e aí o professor terminava fazendo tudo. A gente estudava até receber por exemplo, um livro para 2 ou 3 alunos, até estudar juntos. O caderno, eram tempos difíceis, né? Era mais difícil as coisas, hoje ficaram mais fácil, né? E as crianças estudavam, claro, mas tinha horário de lazer, a gente brincava também. Tinha horário de brincar, tinha horário de estudar. Isso porque a gente é policiado pelos nossos pais. Nosso pai, nossa mãe falou: tal hora vocês vão brincar. Então, no meu tempo, geralmente a gente brincava à tardinha. E à tarde, mais cedo, a gente estudava, preparava o dever da escola para o outro dia. Sempre assim, tem que estudar bem para passar de ano, né? E eu, na escola primária, né, estudei em várias escolas, no 4º ano primário, para que eu fosse entrar na 1ª série do curso ginasial, como aluno, claro. Eu tinha que fazer um outro curso chamado admissão. Era 6 meses de um curso de admissão, a partir de junho, segundo semestre, juntamente com o da escola. Se a gente fosse aprovado no curso de admissão, a gente automaticamente já estaria no colégio. Próximo ano aí na 1ª série ginasial. Então era uma educação voltada, né, para o respeito, para o compromisso que a gente tinha com o nosso futuro, para a gente pensar em ser alguma coisa, em ser um professor, em ser um grande profissional, em ser um médico. Então tudo isso já passava pela cabeça da gente, mesmo ainda criança. Mas, volto a dizer, a gente tinha os horários de brincar e os horários de estudar. Como o estudo antigamente, o pessoal se esforçava muito mais em casa. A gente não tinha muitas condições igual tem hoje para evoluir no estudo, mas a parte do esforço de cada um era superior de hoje, porque não tinha televisão, não tinha nenhum entretenimento para o aluno, só ficava só nos estudos. E com isso, a gente conseguiu ser aprovado aqui em um concurso só, de uma só vez, 23 pessoas. Meu pai, aos 14 anos, saiu de casa em busca de um futuro melhor através da educação. Ele começou seus estudos em Caetité e de Caetité ele foi para São Paulo, onde ele concluiu sua formação como professor. Em seguida, ele fez um concurso para
Secretaria da Fazenda, onde ele passou em primeiro lugar. E aí, então, ele recebeu um convite para voltar para a Bahia, para compor o corpo de professores de uma nova escola, que estava se formando aqui. Por amar demais a Bahia, ele largou até uma vida financeira melhor em São Paulo, para vir ser professor na terra dele. Ele, durante a carreira dele, ele foi professor de português e de higiene, e vindo a necessidade de se criar uma nova escola para a Bahia, ele entrou em contato com o professor Carlos Santana, onde ele solicitou a construção de uma nova escola, que foi a escola que se chamou Escola Professor Carlos Santana. A escola, inicialmente, tinha apenas 2 salas. Então, meu pai fez algumas serestas para arrecadar fundos para construir mais 2 salas. E assim o fez. A escola Professor Carlos Santana passou a ter 4 salas. Meu pai, durante essa trajetória dele como professor, ele sofreu algumas perseguições políticas e acabou perdendo emprego. Então, ele tomou uma decisão na vida que faria o concurso para não ter mais que passar por essas situações. Então, ele fez o concurso, ele e minha mãe, e os dois passaram no concurso para escola estadual. Então, ele passou a ser professor do estado e diretor da escola Professor Carlos Santana. O que eu acredito que foi o grande legado do meu pai para a Bahia foi fazer toda a população entender e acreditar que era possível, mesmo não tendo uma renda tão alta, colocar os filhos para estudar, para fazer faculdade. Ele foi um dos primeiros que colocou os seus filhos para estudar, não tendo uma condição financeira altíssima, porque antes o acesso ao nível superior era só para quem tinha muito dinheiro. Então, depois que o meu pai colocou os filhos para estudar, ele encorajou muita gente na cidade a colocar seus filhos para estudar também, modificando toda uma realidade da sociedade abairense. E hoje, graças a Deus, nós somos uma cidade que valoriza muito o estudo, a educação. Nós temos centenas de pessoas com nível superior. Hoje a faculdade virou uma realidade para a nossa comunidade. E o meu pai sozinho conseguiu formar como professor uma juíza, um médico e um dentista, né? E isso, para mim, eu considero o grande legado dele. Na cultura do município, podemos salientar as festas folclóricas, como o Bumba Meu Boi, o Pau de Fitas e as pastorinhas, que saíam às ruas cantando reis no período dos presépios. Havia também figuras lendárias, como Cula, Salu, Zé Golosa, Barrão, Libânia, Zebinha e tantos outros que marcaram a memória do povo abairense. José Santana Filho, também conhecido como Zebinha, foi uma figura lendária aqui no nosso município, na nossa cidade, a Bahia. Zebinha nasceu em 12 de 7 de 1949 e faleceu em 29 de 3 de 2014. Ele faleceu aos 64 anos. Era filho de José Santana e Zilmar Azevedo. Zebinha era conhecido por ser uma pessoa teimosa e pirracenta. Tanto que até hoje a gente costuma dizer, fulano é pirracento como Zebinha. Zebinha era a pessoa mais pirracenta que tinha aqui na cidade. Quando ele sabia que alguém não gostava de alguma coisa ou que se irritava com alguma coisa, aí ele fazia questão de repetir aqueles atos, né, várias vezes. Tio Zeba, né, como eu chamava, sou sobrinha dele, ele às vezes ele acabava sendo temido pelas crianças, né? Algumas amavam e outras temiam, morria de medo. Isso porque ele tinha uma deficiência no braço. Quando ele era criança, ele levou uma queda, teve uma queda, né? Caiu de cima de uma mesa, e naquela época os tratamentos não aconteciam como hoje. E por conta disso, ele ficou com um problema no braço. Tinha um braço menor que o outro, né? Era uma deficiência. E também tinha alguns hábitos, por exemplo, uma unha muito grande, o cabelo comprido, né? E às vezes os próprios pais acabavam colocando medo nas crianças. Ele tinha uma palavra, né, que ele sempre brincava com as crianças, que era muito conhecido, que já aparecia com ele. Ele gostava muito de criança, brincava muito com elas e sempre usava assim, ô, nem. Isso era assim característico dele.
Era uma pessoa que estava presente em tudo que acontecia na cidade, podia ver que ele estava lá. Na igreja, era o primeiro a ir bater o sino, tocava, qualquer coisa acontecia, ele estava lá na igreja tocando o sino. O Chico Gia, que eles falam, foi uma pessoa que apareceu aqui, um forasteiro, mas todo mundo gostava de ajudar ele. Aí surgiu um casamento aqui na Bahia, que era da filha de Lindolfo Moreira. Aí houve essa festa e mataram bois, bode, e lá fizeram muita comida. E ele comeu demais e ficou depois comendo lá toda hora, todo mundo foi servido, acabou e ele continuou. Quando foi na madrugada, ele vinha embora, encostou numa cerca de arame lá na saída aí da rua, que hoje é a casa de Agripinim, mesmo ali. E morreu, a barriga inchou, de tanto comer. A Bahia é uma cidade rica em tradições culturais, que se manifestavam em diversas festas ao longo do ano. Essas celebrações, tanto religiosas quanto tradicionais, são parte fundamental da identidade local, reunindo a comunidade em momentos de devoção e alegria. As festas religiosas expressam a espiritualidade da população que refletem a fé das pessoas. Já as festas tradicionais incorporam elementos locais, como música, dança e gastronomia, celebrando a história e os costumes do povo. Juntos, essas festividades promovem um forte senso de pertencimento, fortalecendo os laços sociais e preservando a herança cultural de Bahia. Então, na festa de Nossa Senhora da Saúde, atualmente, acontecem vários eventos. O principal evento da festa é a missa solene, que acontece no dia 2 de fevereiro, às 9 horas da manhã, e à tarde, a solene procissão, que acontece a partir das 17 horas. Esse dia é o dia da culminância da festa, o dia que celebramos a apresentação do Senhor, e então, assim, é o dia também da nossa padroeira, Nossa Senhora da Saúde. Antes, a festa ela é antecedida, é preparada com um novenário, né, que começa no dia 24 e vai se estende até o dia 1º. Neste novenário nós contamos com a presença, né, de vários padres da nossa diocese e até mesmo de outros lugares, de outras dioceses, que nos ajudam na reflexão do tema de cada noite. A novena ela é composta por orações, por rezas, né, por cânticos tradicionais da igreja e que também falam sobre a cultura, sobre a fé e sobre a vida do nosso povo. Este eu acredito que são os principais eventos, né, que estão ligados e que são de extrema importância para a festa de Nossa Senhora da Saúde. Ainda existem outros eventos, né, como a nossa quermesse, que é composta, né, pela barraquinha, que tem vários quitutes, comidas típicas. Também temos as brincadeiras. E hoje nós contamos, né, também com apresentações culturais, né, um encontro de reisados que desde alguns anos atrás nós estamos promovendo na festa de Nossa Senhora da Saúde. Também temos a apresentação da Filarmônica da nossa cidade, né, da Lira Bairense, que ajuda nos momentos festivos, na procissão, na missa, nas novenas, e que também é um símbolo, né, cultural da nossa cidade, presente nos festejos de Nossa Senhora da Saúde. Nós também contamos com a carreata, né, na abertura da festa de Nossa Senhora da Saúde. Temos também o giro da bandeira, né, nas comunidades, que é um ato que marca assim a abertura de toda a festa, né? A bandeira ela visita cada casa, né, em todo o nosso município, desde aqui a sede do município, mas também em todas as comunidades, e é como se a própria Nossa Senhora visitasse, né, todas as famílias, convidando para a sua festa. Então eu acredito que são, né, vários atos, vários eventos, né, que acontecem em preparação, né, e em consonância com a festa de Nossa Senhora da Saúde. Hoje também nós temos, né, outras festas na nossa paróquia, a festa de São Sebastião, né, e também a festa de Nossa Senhora Aparecida, que também é composta pelo novenário, pelo dia solene da festa, com missa e com procissão. A Bahia também é marcada por suas festas tradicionais. A festa de São Pedro em Bahia começava com celebrações ao redor da fogueira das viúvas,
incluindo forrós tradicionais. Com o tempo, a festividade ganhou destaque e se transformou em um evento esperado pela comunidade. A festa dura 3 dias, com a presença de bandas que animam o público. A apresentação de quadrilhas ocorre durante o dia de festa. Hoje, a tradicional festa de São Pedro de Abaíra conta com uma animada quermesse promovida pela paróquia Nossa Senhora da Saúde, que acontece entre o dia 25 de junho a 2 de julho, com muitas brincadeiras, comidas típicas e músicas com artistas da terra, animando a cidade durante toda a semana. O Festival da Cachaça teve origem em 1978, quando um grupo de jovens se uniu para arrecadar fundos para a formatura. Após 2 tentativas frustradas, a ideia foi retomada em 1987. Uma reunião definiu setembro como o mês do evento e o clube comunitário como local, que necessitava de reformas. Com o apoio do prefeito Carlito Costa, que forneceu os materiais, o grupo começou a trabalhar para preparar o espaço. Organizaram bingos e um quiosque durante a festa de São Pedro, garantindo alimentos e recursos para o evento. Contrataram a banda Pache, de Itabuna, e o evento foi um sucesso. Hoje, o festival acontece por 4 dias, com várias bandas, atrações locais, degustações de cachaça e outros produtos de cana-de-açúcar, e o tradicional encontro dos bloquinhos no domingo. O Festival da Cachaça, com mais de 30 anos de história, é um sucesso que une a comunidade e visitantes em uma grande celebração. O padre Ulisses e Ademir, que foi e João Luz, também foi os incentivadores do festival. Festival pode ser caracterizado como um evento em que um grande peso histórico, cultural e artístico-cultural. Nos idos de 1990, o festival ocorria sempre no Clube Comunitário de Abaíra, clube que pertence à Igreja Católica, e era realizado no mês de setembro entre os dias 21 a 26. Na verdade, o Festival da Cachaça, na época em que eu organizava, tinha mais um aspecto cultural e voltado para os fabricantes de cachaça, outras pessoas de bem, trabalhadores, honestos, corretos, e que nunca tinham uma data para que eles fossem agradecidos, pois a eles se dedicava um dia de seresta, sempre com uma cantora da região de Andaraí, muito querida pelos idosos e jovens de Abaíra, tanto que uma forma simpática e não preconceituosa, mas de querer bem, era cognominada de Negona. Era uma noite alegre e que os idosos e jovens, sempre casais, iam para dançar, e muitas, na minha época, para receber um carinho que os agricultores, que nunca recebiam, iam e ganhavam um pequeno prêmio para o seu lazer, um facão, uma foice, um machado e até um sorteio de materiais para seus engenhos, feito por uma empresa de Vitória da Conquista. A banda que mais animou os festivais de então foi a banda Lordão, com o seu famoso Cocó, dono e cantor, que faleceu recentemente e que era muito querido na nossa cidade. Calcinha Preta, além de outras que vinham do sul da Bahia ou do nordeste do Brasil. Os festivais da época eram simples, mas tinham um vigor de grandeza, pois se preparava com antecedência, enfeitava a rua, o clube e mudava a mesmicidade do povo e da cidade. Também ficou marcada por algumas festas que já não acontecem mais, como o Micareta e a festa de Dr. Rocha. A micareta é a mesma coisa do carnaval. Só que era depois do carnaval, depois da Semana Santa. Com micareta, né? Tem o carnaval, depois tem uns 40 dias, a Semana Santa, depois que vinha mais ou menos
coisa de carnaval. Só que não era assim, na Bahia toda, né? Era a cidade como hoje, era Feira de Santana, a Vez Conquista, assim, né? Não é como o primeiro que assim, é na Bahia toda, não. Era algum lugar lá que mesmo tinha. Pois não é, mas naquele tempo ele levava tudo assim para divertir, né? For fazer fantasia. Era bem assim organizado, sabe? Ele era devoto de São João Batista e no São João organizava em sua residência uma grande festa em homenagem ao santo, com muita animação, atraindo toda a população abairense e das cidades vizinhas. E tinha muita comida típica, como canjica, quentão, bolos, bebidas, outras bebidas, etc. Primeiro faziam a reza em um altar montado no quarto ao lado da sala. E depois começava um baile, a fantasia, os comes e bebes, as brincadeiras, né? E brincadeiras diversas, como pau de fitas e muitos fogos de artifício. O mais divertido era o pé de pau, assim chamado pela população. Esse pé de pau era assim, tiravam uma árvore grande com a raiz e tudo. Abria o buraco, né? Enterrava ali. E fazia uma grande fogueira ao redor. Aí começava a queimar. Quando queimava o caule ali, a árvore caía. E aí ele pendurava brinquedos, balas, muitas coisas, dinheiro, muitos atrativos. E as crianças, quando caía, sendo a árvore grande, não tinham risco do fogo, né, pegar nas pessoas. Aí mas os pais ficavam observando e as crianças corriam para pegar essas coisas. E era uma grande diversão. E essa festa era uma festa muito boa, muito bonita. E Dr. Rocha foi uma pessoa assim, que muito contribuiu para o progresso de Avaí. A Filarmônica foi fundada legalmente em 7 de setembro de 1913, com o nome Lira do Arraial de Tabocas. Mas, segundo relatos de moradores antigos, já havia um grupo musical formado desde 1904 com o nome Lira Esperança. A partir de 1916, quando Tabocas passou a chamar a Baíra, a Filarmônica recebeu o nome de Sociedade Lítero Musical Lira Bairense. A Filarmônica da Baíra passou por diversos momentos, né? Ela foi criada em conjunto com a Igreja Católica, porque naquele tempo era mais para apresentar suas feitas católicas. Então ela foi justamente criada com o intuito de apresentar suas feitas católicas e demais festividades da época. Tivemos vários maestros, professores e compositores, como nós tivemos um dos mais antigos, o professor João Batista. Teve também o professor João Rodrigo Santos, que também era compositor. Professor, maestro e compositor Arthur Campos, que era conhecido como professor Dudu. Tivemos também maestro Zezinho, também maestro, professor e regente nosso saudoso Valdemar, que é filho de Abaíra e que comandou essa filarmônica por muito tempo. Ele, podemos dizer que o acervo musical da nossa filarmônica, acredito que 90% são composições de seu Valdemar. E a direção tivemos várias pessoas, né, que foram presidentes, né, dos mais antigos, que eu recordo, José do Prado Novaes, algum voto tem ele, né, Camilo Silva, o Wilson Oliveira Cardoso, Walter Oliveira, e mais recente tem Marizão Novaes Oliveira, que foi presidente várias vezes, também Manuel Oliveira, que chegou também a ser presidente, e Dalício Oliveira, que também foi presidente, e entre outros. E música, que como nós podemos ver aqui, temos várias
fotos, né, mostrando os nossos músicos, né, a nossa filarmônica. Temos aqui a porta que foi o encontro de filarmônica ocorrido em setembro de 2001, onde a Bahia foi a anfitriã, e tivemos as convidadas, né, Filarmônica de Lençóis, Filarmônica de Mucugê e a Filarmônica de Boninal. Na diretoria tivemos uma senhora que foi oradora da Filarmônica naquela época, até hoje. A diretoria é composta de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro e orador. E essa foi oradora. Ela é a professora Nena. Para quem não eu mesmo não a conheci, mas eu sei que ela é irmã de Dona Nenenzinha de Filho. Além dos festejos religiosos, eu já disse que é atrelado à Igreja Católica, mas também é aniversário da cidade, Festival da Cachaça também, sempre tem a participação, né? E muitos outros eventos, como o 7 de setembro também, né? O desfile da Independência. Então a Filarmônica sempre atua nesses eventos. Eu participei da Filarmônica desde os 12 anos de idade. Porque antes eu sempre frequentava os ensaios. Já nessa série, embora era diferente, que é essa aqui, ela é essa aqui, hoje no mesmo lugar, modificado, né? Então eu já vinha ficar sentadinho aqui assistindo o ensaio. Aí quando foi em 1978, o senhor Lenivaldo Ribeiro Novaes assumiu a presidência e colocou como arquivista. Também a participação na Filarmônica por muito tempo de arquivista. E também exerci a presidência por 2 vezes. O interesse pela banda filarmônica, a lira abairense, surgiu pelo fato de sempre, né, ter essa abertura, esse carinho, né, esse amor pela música. Então, procurando as pessoas mais antigas aqui de Abaíra, né, conversando com alguma delas também, surgiu o interesse para que retomássemos, né, a lira, porque é de grande importância para o município. A lira surgiu em meados de 1912. É uma das instituições mais antigas, né, que existe aqui dentro de Abaíra, e ela sempre trouxe, né, uma importância, um papel fundamental para a sociedade no que diz respeito à música, à educação, à literatura também. Então, eu acredito que a minha ligação está aí, né, pela importância dessa sociedade, desse instrumento dentro da nossa cidade, né, de Abaíra. A atual situação da Filarmônica, ela está agora composta por alguns membros que são músicos e também por alguns alunos. A situação da Filarmônica, ela está caminhando, né, para que se concretize cada vez mais, para que se firme, né, cada vez mais. Hoje, a Sociedade Liter-Musical Lira Abairense é composta por 19 músicos, né? E nós temos também na sociedade entre 20 a 25 alunos, né? Crianças, jovens e adultos. O maestro que acompanha a nossa filarmônica é o maestro Carlos Castro, né? Ele tem desempenhado também esse papel importante na caminhada da filarmônica, na nossa concretização, né? Sempre estando presente e passando, né, aquilo que conhece, aquilo que sabe, né, e se colocando também a serviço da filarmônica. Ele é o maestro atual da nossa sociedade e é também o professor de música da nossa escola, Odim Mello. A Sociedade Lira Abairense, a nossa querida Filarmônica, é uma entidade centenária. Portanto, é um patrimônio cultural do nosso município. E desde criança, no meu tempo de infância, sempre gostei da Filarmônica, de assistir, de acompanhar as apresentações da banda, sob o comando do grande, saudoso maestro Odim Mello. Sempre gostava de assistir às tocatas, de ouvir os dobrados, e aquele sonho
de um dia, quem sabe, fazer parte da banda. Um sonho de criança em poder tocar um dia na Filarmônica. E com a chegada do Padre Pablo, eu senti esse sonho próximo de realizar. Por que eu digo isso? Porque nem todos sabem, mas a Filarmônica ela ficou um certo período desativada por falta de apoio, por falta de incentivo e também por falta de músicos, pois os músicos veteranos já pararam de tocar por questão de idade também, né? Outros também por questão mesmo de desmotivação. E alguns, os mais jovens, que também tocavam na época, mudaram de cidade e a Filarmônica acabou parando. Aí com a chegada do Padre Pablo, o qual gosta muito de Filarmônica, né? E ele chegando aqui, decidiu reativar a Lira Bairense. E contando com o apoio, né, do maestro Carlos Henrique de Castro, da cidade de Livramento, que é o nosso atual maestro hoje. A Sociedade Filarmônica também conta muito com um apoio, com a parceria de Carminha, que é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar a Filarmônica. Também hoje contamos com o apoio da Prefeitura Municipal para manter a Filarmônica ativa. E hoje nós temos, né, a Filarmônica funcionando normalmente. Nós temos 3 turmas de novos músicos, pois a ideia nossa, né, não digo nossa, da direção da Filarmônica, é formar uma Filarmônica só com músicos aqui do nosso município. Então já posso dizer, né, que o meu sonho de criança está sendo realizado. Uma das participantes da Filarmônica da Lira Bairense, eu me ingressei, né, através de uma publicação nas redes sociais, que foi o Instagram. Fui até a sede, me inscrevi, estou lá até hoje, já passei 2 anos. O instrumento que eu toco hoje em dia é um instrumento de sopro, é o sax alto, né? Eu sempre participei de missas, de procissões, então eu sempre queria estar ali naquele lugar daqueles músicos tocando, né, de preferência o sax. E assim, a Filarmônica, né, desempenha um papel muito importante, né, na cultura, na arte, né, com formações de grupos, de plateias, né, sempre valorizando a música e valorizando a música como bem, né, cultural e social. Então, assim, eu sempre pedi, né, e peço para as pessoas, tive a oportunidade de estar podendo entrar na Filarmônica, né, para tocar os instrumentos, para os alunos que estão lá, para que continue e permaneça. Adalton Neildo Souza foi um grande idealizador da rádio RCA-FM em Abaíra. Ele fundou a rádio, foi diretor, locutor e orientou as demais pessoas do segmento do projeto. Foi também o primeiro a fazer o acesso da internet para a Bahia e prestou vários serviços na área da programação de informática, como técnico em telecomunicações, para várias prefeituras da região. A rádio, ela começou, né, clandestinamente em 1998. A fundação dela foi com o Ney, né, Adalto Neildo, e Valtez também, né, fez parte do início da rádio. Slade, Denis, Rose, muitas outras pessoas fizeram parte. Depois veio Renan, eu também desde o início, Ângelo, Nel Santos, e muitas pessoas passaram pela rádio. Wagner, né? Muita gente, às vezes, a gente até esquece dos nomes, não vou nem falar muito para não esquecer de alguém. E essa rádio começou como eu disse, em 98, clandestinamente, até 2004, quando ela foi fechada e foi regularizada. Aí, antes ela se chamava Abaíra FM. Aí, em 2004, ela foi legalizada e passou a se chamar RCA-FM, Rádio Comunitária de Abaíra. E é isso. Eu trabalhei na rádio de 98, clandestina, né, ainda, até 2019. 2019 eu saí e hoje eu faço parte só da organização, assim, da direção, alguma coisa eu vou lá para ajudar, mas até 2019 eu fiz parte da rádio, trabalhei em todos os horários. A rádio, hoje, ela já não tem tanta importância por conta da rede social, né? Mas na época de 2004, quando ela foi regularizada, até 2015, 2019, 2016, 2019, ela teve uma grande importância porque
ela tinha função social, né? Assim, de utilidade pública. E ainda tem. Mas só que hoje não tanto mais por conta das redes sociais. E eu me lembro que tinha um programa na rádio que foi fundado pra gente até, que se chamava Encontro com o Ouvinte. Esse programa era bem importante porque as pessoas falavam de São Paulo diretamente com as pessoas aqui, nas suas casas. Né? Por exemplo, alguém que ia, que viajava, aí não tinha tanto WhatsApp, tanto WhatsApp como hoje, né? As pessoas da roça que até que iam para São Paulo, elas falavam com os parentes pela rádio, porque esse programa era ao vivo e tinha participação de todos os lugares, às vezes pessoas de Pernambuco, de Vitória da Conquista, de São Paulo, de Paraná, sabe? Falava diretamente com você, eu queria falar, mandar um recado para fulano de tal, assim, e era bem interessante esse programa. O município de Abaíra está situado no circuito turístico do Ouro, no sudeste baiano, regiões de rochas cristalinas e relevo bastante montanhoso. Como todas as cidades da Chapada Diamantina, possui seus encantos, belezas e mistérios. Abaíra possui uma variedade de pontos turísticos que encantam visitantes, com suas belezas naturais e culturais. O município apresenta várias cachoeiras, morros e picos que são ótimas atrações para os amantes da natureza. Pico do Barbado. O Pico do Barbado localiza-se no povoado de Catulés de Cima, no município de Abaíra. Ponto culminante do Nordeste com 2.033 metros de altura. É uma formação geológica de rara beleza e se encontra em uma área de proteção ambiental devido à sua exuberante riqueza botânica. Morro do Cuscuz. Localizado em Catulés, recebeu esse nome pois o morro desmoronou na época dos garimpos, soterrando pessoas, e ficou mesmo parecido com o cuscuz depois de retirar a primeira fatia. Cachoeira do Pinga-Pinga. Na subida do maior pico do Nordeste, o Pico do Barbado, nos deparamos com lindas quedas d'água que formam a Cachoeira do Pinga-Pinga. Como seu nome já indica, é o pinga-pinga das águas na rocha que vão formando as lindas cachoeiras. A Cachoeira do Antônio João, banhada pelo Rio de Contas, na divisa de Abaíra com Mucugê e Piatã. Dentre tantas cachoeiras do município de Abaíra, essa talvez seja a mais difícil de se chegar, pois temos que atravessar a Serra e Grêmio até chegar ao canhão onde o rio se perdia, procurando descer de encontro ao... Cachoeira da Michelânia. Ela fica localizada no povoado de Ouro Verde, sendo uma ótima opção para feriados, finais de semana ou período de férias. Serra da Tromba. É a serra localizada no estado da Bahia, entre os municípios de Piatã e Abaíra. A serra tem importância, sobretudo, por ser a nascente do Rio de Contas. Cachoeira da Samambaia, localizada a 2,5 km de Catulés. É um dos pontos turísticos mais visitados, conhecida por sua rara beleza natural. O município hoje com um mirante construído no povoado de Catulés de Cima, representa uma visão deslumbrante de vários pontos turísticos da região. Outro ponto turístico e muito visitado é a Cooperativa dos Produtores Associados de Cana e seus derivados. A nossa cidade também apresenta alguns monumentos que fazem referência aos produtos da cana. A Bahia está localizada na Chapada Diamantina, sudoeste da Bahia, e é conhecido como a capital baiana da cachaça, por se destacar no cultivo de cana-de-açúcar e seus derivados, principalmente na produção de cachaça. Além de cana-de-açúcar, o município também conta com o cultivo de outros produtos agrícolas, como milho, feijão e café, que são importantes tanto para o consumo local quanto para a subsistência dos agricultores. A cachaça artesanal produzida no município de Abaíra é um importante contribuinte para a economia local, pois representa 70% do mercado interno e tem se destacando no cenário nacional. Anualmente, a produção de cana-de-açúcar chega a 120 mil toneladas em áreas de plantadas de aproximadamente
2.000 hectares. A se diferencia da grande maioria encontrada no mercado, por ser de produção toda orgânica, produzida pela Cooperativa dos Produtores de Cana e seus derivados da microrregião de Abaíra, Copama. Além disso, diversos produtores de Abaíra, apoiados pela cooperativa, também produzem açúcar mascavo, a rapadura, o tijolo, a rapadura incrementada com outros ingredientes, o melaço e etc. E é através dessa produção que muitos tiram seu sustento nas feiras livres da cidade, a partir dessa produção da cachaça e dos derivados da cana-de-açúcar. Surgiu também a comemoração que ocorre a cada 2 anos, a Festa da Cachaça, ou também conhecida como Festival da Cachaça. A Baíra atrai inúmeras pessoas do país e gera empregos complementando a economia local. A economia de Abaíra conta com atividades agropecuárias e é fortemente influenciada pela agricultura familiar, por contemplar uma área adequada para diversos cultivos como plantio de frutas, vegetais e grãos. Essa forma de agricultura se destaca pelo uso de práticas sustentáveis e também é essencial para assegurar a segurança alimentar das famílias e o comércio da região, pois os produtos são vendidos em feiras e mercados locais e regionais, fortalecendo o desenvolvimento econômico da comunidade. Outro trabalho relevante para a economia local são as pequenas confeitarias de associações comunitárias, na qual são produzidos bolos, biscoitos e doces típicos, e são vendidos também nas feiras e comércio local, e muitas vezes são incluídos junto aos demais produtos da agricultura familiar no cardápio da merenda escolar da região pelo valor nutritivo e como forma de apoio e incentivo. Ela é de grande importância na nossa cidade, é ela que mantém o mercado local, a feira livre, né, com produtos orgânicos. É muito interessante, né, saber que hoje nós temos uma cooperativa, né, já bem estabilizada na cidade, com a produção de cachaça, e temos também os derivados, né, como a rapadura, açúcar mascavo, melaço, que já é também exportado para outros países, né. Isso é muito importante para a nossa cidade de Abaíra, né. Tem um grupo que eu admiro e amo falar sobre elas, né, as mulheres empreendedoras do Brejo. Eu faço esse trabalho com elas há um bom tempo, e hoje elas desenvolvem uma mini cooperativa, né. E o interessante delas é agregar o jovem no mercado de trabalho. Isso me admira muito. De chegar ali, ver fazendo um lavador caseiro, a brevidade, o siquilho e tá aqueles jovens ali. Lá também elas agregam muito, trabalham muito com a horta comunitária, né? Tudo produto orgânico. E além de preservar a tradição, né? As sementes toda selecionada, o milho, o feijão, as mudas. Então isso facilita muito e aumenta a cada dia que passa, né, que agrega valor ao nosso produto e à nossa sustentabilidade do município. Fazenda. Eu faço aqui, as galinhas. Aqui é uma joaninha. Falar também sobre o artesanato, né, é muito importante. É uma renda extra que nós temos na cidade. Estamos tentando buscar agora, porque o artesanato é uma peça muito delicada. E tudo que é feito à mão tem que ser valorizado. Não é fácil. Hoje nós temos poucas mulheres no município que trabalham, né, com algum artesanato. Porque assim, a vida das mulheres hoje tem horas que até o tempo é curto, que você estudar, você trabalhar de casa, né? E sobra só um tempinho para tentar dedicar em alguma arte. Que a arte é demorada. É um produto bem feito, só que é demorado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Capitolê. É um belíssimo trabalho que geralmente são feitos em almofadas, bolsas em capitolê e coxas, lençóis, fronhas. Então é mais assim, são coisas de casa. Entre os principais tipos de artesanato destacam-se a costura, bordados, crochês e pinturas com a confecção de panos de pratos, colchas, toalhas, bonecas, etc. A cerâmica, o trabalho em palha que resulta em cestos, chapéus, vassouras e as famosas esteiras. E a marcenaria que produz móveis e peças rústicas de madeiras nativas. Eu, desde criança, que eu sou ligada no artesanato, gosto muito. E quem me inspira foi eu mesmo, pedindo ajuda dos colegas. Às vezes tinha alguém que sabia fazer, eu chegava lá pedir ajuda para me ensinar. Até que
Eu consegui agora com o YouTube, melhorou bastante. E aí, ainda estou aprendendo ainda, mas eu trabalho com artesanato há muito tempo. Há muito tempo eu sou encantada, né, com artesanato. Eu trabalho com a pintura em tecido desde 2004, quando eu terminei o ensino médio, né? E aí eu procurava uma ocupação, fiquei sabendo que estava tendo curso, e aí eu comecei a fazer. Desde a minha infância, né, que eu tive interesse pelo crochê, mas que eu me aprofundei mesmo, agora em novembro vai fazer 2 anos. Minha avó, de 10 anos, desde eu pequeno, tinha uns 10 anos. Artesanato eu uso o barbante, para o chinelo eu uso a pera, e para os porta-guardanapo eu uso o EVA, o vidrinho, e os negocinhos de biscuit. Tente fazer as bandejinhas de bagaço de cana, eu vou usar o bagaço de cana tratado, né, e o bagaço de cana tratado. E a serragem, como ela já é um produto já preparado, não precisa você fazer uma preparação. É só você usar a biocola e desenhar, modelar as suas peças. Então, a gente usa, né, o tecido, também a tinta e os pincéis. É apenas o barbante mesmo. Não, valorizado, ele não vou dizer que não é valorizado, porque valoriza, mas a cidade pequena não tem muito, assim, muita saída de desenvolvimento, não tem muita coisa assim, mas vai bem. Infelizmente, né, aqui no nosso município ele não é muito valorizado e a gente não pode trabalhar só com ele para ter uma renda. É a falta de material. Que aqui na minha Bahia, na nossa cidade, não tem um armarinho que tem todos os materiais, a gente tem que sair para comprar material. É mais difícil, bem difícil por isso. Que a gente está precisando de um material e a gente não consegue comprar porque é distante. O pior desafio é a venda, né? Porque às vezes a gente faz o artesanato, mas não tem como escoar esse produto. Essa questão mesmo da valorização, né, do trabalho, em questão principalmente a preço e tudo isso. Eu acredito que a compra, né, porque assim, às vezes você tenta comprar e assim, tão muito caro, o frete também atrapalha um pouco, e a questão da venda também, né, assim, por ele não ser muito valorizado, a gente tem uma certa dificuldade para vender o nosso trabalho. Assim, uma feira de artesanato, um espaço para exposição. Tem muita coisa assim que tivesse nem podia ter feito, né? Mas não tem, né? Não tem. A cidade, né, como a cidade como um todo, ela deve valorizar os artesãos, criando feiras, né? Feiras para a gente poder estar levando os seus produtos para que a região conheça. Seria bom, né, incentivar, realizar feiras para que a gente pudesse estar expondo o nosso trabalho para ele ser mais conhecido, né? Pois valorizaria tanto o nosso artesanato como a cidade em todo, né? Assim, todo sairia beneficiado com a feira de exposição. A cidade só tem a perder com isso, né? Porque assim, a gente vê que Piatã já tem, né, Festival do Café, Mucugê também tem exposições, né, da cultura regional, e assim, esses eventos faz com que tanto a artesã como a cidade só tenha a ganhar. Ele é passado de geração em geração, mas infelizmente hoje em dia, né, são poucos os jovens que se interessam a fazer qualquer tipo de artesanato. O caminho da arte, no meu caso, ele começou em São Paulo, né? Eu participei na verdade eu ganhei uma bolsa. Eu já pintava alguma coisa, né, aqui, mas nada assim que realmente fosse relevante. E
eu ganhei uma bolsa de estudo na oficina Vigília, onde um professor acabou virando amigo meu e ele me ofereceu essa bolsa de estudo. E foi aonde foi o pontapé inicial. O caminho dentro da pintura ele foi construído basicamente em São Paulo, né? Quando você começa a ter uma técnica sua, quando você começa realmente produzir uma coisa que, né, uma pintura contemporânea que já tem um sentido. Comecei a colocar dentro do meu trabalho a fotografia como base e a encáustica sobretudo, né? Uma técnica bem antiga, a encáustica que ela é feita com cera de abelha e pigmentos. Então foi mais ou menos esse final de, do meu trabalho acabou ficando nisso aí, entre a geometria, a fotografia e a encáustica. Nesse período também eu fiz a faculdade de artes visuais, né? Levando ali tudo ao mesmo tempo. Trabalhei como assistente de um artista também em São Paulo, mais ou menos uns 2 anos e meio. Foi também já no finalzinho, terminando a faculdade, eu trabalhando também como assistente de um artista. E depois eu vim embora, né? Aquele momento que se encerra as coisas, os vínculos, mas ainda tenho uma relação, continuei participando do grupo, fazendo alguns projetos. E aqui eu ainda faço, né, algum trabalho com parceria, agora mesmo a gente tem uma exposição em São Paulo, um projeto do grupo, e meus trabalhos já estão lá, mas eu não tenho, assim, pintado, né, pintado tanto como era lá, né, dei um pequeno afastamento, mas já tenho um projeto para já começar aí esse ano voltar, né, esse ano que vem, voltar com um trabalho novo, meu mesmo particular. Eu comecei a desenhar quando eu era criança. Eu já tinha mais ou menos em mente que eu era desenhista. Eu comecei a praticar mais essa parte da arte lá para 2018, 2019. E aí em 2020 surgiu essa minha vontade de estar desenhando, fazendo realismo e tudo mais. Por conta da pandemia, eu tinha mais tempo para estar desenhando. E eu comecei a praticar cada vez mais, desenhando o rosto de pessoas, celebridades, artistas. Já realizei algumas exposições aqui na cidade, algumas exposições, mas nunca cheguei a fechar uma grande parceria por conta do fato de que a cidade não tem tanta valorização com essa parte artística. Em 2019, eu comecei fazendo paisagem, estilo paisagem. Eu fui misturando diversos estilos, né? Com preto e branco também, eu fazia colorido, fazia também estilo cartoon. E lá para 2019 foi aí que eu comecei a desenhar mais pessoas, né? Celebridades. E aí eu fui praticando mais. Além disso, eu já expus um desenho na Baixada do Prédio de Belém do Pará, que é um projeto que foi feito para artistas lá em 2020, no começo da pandemia. Já tinha esse projeto já em mente, e aí eu resolvi participar, né, que expôs meu desenho lá em 2022. Meu nome é Reinaldo, sou artista plástico aqui de Abaíra. Desenho desde a infância, desenho e pinto. Desde 9, 10 anos, quando eu estava ainda na quarta série, comecei a fazer alguns desenhos e as pessoas começaram a elogiar. E com isso eu passei a praticar e cada vez mais foi melhorando, né? Porque é uma coisa que é o dom, que a gente já nasce com esse dom. E aí só basta aperfeiçoar. Minha primeira apresentação pública assim, foi no Festival da Cachaça, não me recordo muita data, acredito que lá para 2006, por aí. E assim foi. As pessoas gostaram bastante do trabalho, teve boa visitação na estande. Inclusive, o vice-governador, que era o Otto Alencar na época, e a senadora Lídice da Mata visitaram lá a estande, compraram telas, e foi uma experiência muito boa. De lá para cá, já participei de várias exposições, já fui em Salvador, no Parque de Exposição, lá umas 3 vezes. Na época tinha uma feira chamada Feira do Interior, onde todos os municípios do estado ia para fazer exposições de seus produtos agrícolas e também a arte e cultura. Então, acabei participando umas 4 vezes, 3 a 4 vezes desse evento. E lá foi muito bom. Eu sempre gostei muito de literatura, tanto que foi influência também cursar letras. Então eu sempre tive muita dedicação e ânimo pela literatura, cordel, poesia. Então tive muita influência na parte da formação acadêmica e escolar mesmo. Eu toco cordel sobre a história de Abaíra também, que fiz apresentar aqui durante um evento na escola.
Na verdade, foi um evento intermunicipal. Apresentamos Iabaíra, Piatã e Blumenau. Na história de Iabaíra e Cordel, eu tive a influência da professora Leninha, aquele livro A Flama, o Nascimento Mel. Busquei também inspirações na internet, onde contar sobre a história de Iabaíra e também sobre histórias da nosso povo mesmo. Sobre o que a gente sabe da história de Iabaíra também não foi relatado. Então, isso me influenciou bastante em escrever algo próprio e nosso. O meu primeiro cordel veio de um professor. E a partir desse aí, eu gostei e comecei a escrever cordel e todo o assunto que eu via, eu começava a escrever cordel. E aí o pessoal começou a pedir, faz um cordel para mim e tal coisa. E aí não é uma profissão, é um hobby na verdade, é uma coisa que eu gosto de fazer. E hoje em dia tem muitos cordéis já, assim, que é autoria minha. Eu acho que é mesmo um dom, assim, que quando eu ouvia algum verso de cordel, ouvia algum compositor falando, eu gostava, achava bonito. E a partir daí eu comecei a escrever. Acho que foi isso, as influências foi mais o contexto da literatura de cordel. A literatura de cordel é um assunto que qualquer tema que você pensar, seja educação, seja sociedade, seja natureza, cultura, qualquer tema pode se transformar em um cordel. E o nosso Brasil é um país rico, né, na cultura, na literatura. A Bahia também não fica atrás, e principalmente o Nordeste e a Chapada Diamantina também é um cerco cultural muito grande, porque tem muitas paisagens, muitos rios, tem muitos lagos, tem a cultura, tem as danças típicas, comidas típicas. Então tudo que a gente imaginar, se você pensar, pode se tornar um tema de um cordel. Eu sempre fui muito ligado na questão de produção audiovisual, né? Ali na escola eu comecei a trabalhar um pouco mais o teatro, mais especificamente na disciplina de linguagem, comunicação e literatura, com a professora Cláudia Siqueira. E assim, eu acho que o meu start mesmo para começar a fazer peças, para começar a desenvolver projetos, foi nessa fase da minha vida. Os seminários que eu fazia no colégio me ajudavam muito, né, nessa questão de desenvolvimento, de entender como funcionava, do que eu podia fazer para melhorar essa questão artística. Era uma gama de material muito boa que a gente tinha para trabalhar, então a gente explorava o máximo que a gente conseguia, trazendo peça, trazendo encenações, sempre com figurino, com cenário. Então começou aí, né? Depois de um tempo eu tive a oportunidade de montar minha primeira peça teatral em praça pública, que foi A Paixão de Cristo, em 2018. E foi a partir daí, realmente, que eu comecei a desenvolver, a fazer mais projetos maiores, com meus amigos mesmo, né? Carminha, que é uma grande amiga, que foi nessa Paixão de Cristo, em 2018, que nós tivemos o primeiro contato, que nós nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos. Recentemente eu tive 2 grandes projetos, que foi o filme da Paixão de Cristo, que é uma adaptação da peça que nós fizemos desde 2018, teve em 2019, e aí não tivemos mais, e em 2023 a gente trouxe o filme de uma forma diferente. Na verdade, trouxe o projeto de uma forma diferente, que foi o filme, e fizemos a exibição em praça pública. Agora, o trabalho mais recente é o Circo Bacabal, que é o meu primeiro projeto autoral, que eu desenvolvi com amigos também, né? E sempre com o apoio de pessoas que acreditam no meu trabalho, acreditam no nosso potencial. E é isso, a arte, ela contribui muito como construção de pessoa e de desenvolvimento humano. Iremos apresentar o projeto Artistas da Terra com os seguintes relatos. É uma coisa de infância, desde pequeno, que já gostava, já brincava, eu principalmente com instrumentos de percussão, em latas, coisas desse tipo. Descobri a música mais com o Max Leis mesmo, quando eu cheguei de São Paulo. A gente era criança ainda, 13 anos, né, adolescente e tal. Fabricava bateria, fabricava instrumentos, né. Brincadeira de criança que
por toda a vida. Recurso não tinha mesmo não. Como eu disse, assim, a minha parte de bateria, né, de percussão que eu aprendi, eu sou totalmente autodidata. Nunca ninguém me ensinou nada. Fui vendo outras pessoas, outros músicos assim, mas nunca tive professor nessa área, né? E não, eu sempre construía meus brinquedos, porque já que não tinha condição financeira e não tinha as coisas aqui, eu construía as coisas de lata, de papelão, e para poder tocar. E eu sou considerado multi-instrumentista, apesar de não saber nada de música. Como o Isaí falou, autodidata também. Eu aprendi a tocar violão, guitarra, baixo, teclado, né? Nada bem tocado, mas toca de tudo. Mas o pessoal reconhece. Muito difícil. Eu fui conseguir comprar a minha primeira bateria, uma bateria usada, já quando eu tinha 19 anos. Que eu comecei a trabalhar, juntei um dinheirinho e consegui comprar. Eu ia contar essa história. A gente já saiu para juntar o dinheiro, né? E saía igual. Ele comprou uma bateria usada em Caraguataí também. Né? E o próximo foi o baixo. A gente juntou o dinheiro. Na época, eu, Marcos Leite, Robert Kennedy, Nado, fomos comprar o baixo em Caraguataí também, né? Mais de banda, né, desse? Expressão musical, depois fizemos um projeto de Favo de Mel, né? Depois cordas vocais. Não, teve Danado de Bom, que era uma banda de forró, e cordas e vocais por último. A música é vida, é arte, é cultura. Né? A música só traz coisa boa se você souber usar, né? No nosso caso, a gente nunca ganhou dinheiro com isso, a gente sempre tocou porque gostava, né? Inventou essas coisas de banda, mas era mais para satisfazer a nossa vontade mesmo do que para ganhar dinheiro ou coisa parecida. Mas para o município é muito importante, acho que deveria ter mais projetos desses para incentivar mais pessoas. Tem mais de 30 anos, 40 anos que a gente vem fazendo, né, o solozinho. Mas a banda São 2000 foi há uns 20 anos, 15 anos atrás. E a gente tocava, mas não tinha. É uma brincadeira, né? Apesar que a banda São 2000 é uma coisa, não é uma brincadeira também. Que às vezes a gente vai fazer uma coisa, um evento. Vamos fazer só nós, vamos chamar de evento, tem isso. Aí eu lembrei dessa frase. E aí, coloquei o nome da banda São nós. Eu mesmo fui aprender tocando e fazendo, baseando, né, como se faz as músicas. E eu faço do meu jeito, assim, né? Pro ouvido, não tem muita cultura para as coisas, mas é coisa de Deus, né? Aí eu toquei os outros sanfoneiros também. E você, Tio? Eu estou faço parte da banda Triângulo. Eu comecei no Triângulo cantando Reis. Enquanto um povo, comecei cantando Reis, batendo Triângulo. Hoje a coisa mesmo, eu estou um pouquinho melhorzinho. Ainda não estou bom, ainda quero aprender mais um pouco. O Jair foi uma pessoa que fez muita falta, ele cantava com a gente, era uma voz muito boa, era muito bom, mas Deus levou, né? E no nosso dia a dia é muito gostoso, né? A gente faz mesmo porque tem prazer. A dona da minha cabeça, quero tanto me ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Comecei muito nova, acho que uns 8 anos de idade, eu comecei a aprender a tocar violão. E aí, a partir disso, comecei a cantar também. E graças a Deus, só que hoje. Minha jornada na música começou aos 9 anos de idade também. Eu comecei a aprender a tocar violão, depois que eu mudei pra cá, entrei numa banda chamada Banda de Expressão, banda de baile. Tive bandas em conquista também, bandas de rock. Então, assim, aprendi a tocar vários instrumentos, guitarra, violão, baixo, teclado, percussão, né? E aí, agora, conheci a Dediane e acreditei no sonho dela e no meu sonho também, e a gente está aí. Quando eu me mudei para cá, para Bahia, né, em 92,
eu entrei numa banda que já tinha acabado, porque faltava música, e aí eles me colocaram. Eu fiquei nessa banda durante 10 anos. E nisso eu tocava freelances com uma banda de MCG, baixo, tocava guitarra com a banda de rock em Vitória da Conquista. E aí foi indo. Aí depois eu fui para São Paulo, fiz muito barzinho lá com voz e violão também. Aí depois vim pra cá, fiquei um tempo assim, só dando aula, tudo. Aí com uma música muito importante na minha vida, eu não consegui deixar. Aí eu falei, eu tenho que jogar, vamos lá tocar. Aí depois desse ano, falei, vamos fazer o trabalho? Vamos. E graças a Deus tá aí, tá dando certo. A pegada é VIP aí. É pra tocar no paredão. A música tá na minha vida desde sempre. É isso, desde que me entendo por gente, criancinha, eu brincava de cantar, bater nas panelas da minha mãe, enfim, sempre gostei. De acordo, fui crescendo, meus avós, Idalice e Moacir, juntamente com a minha tia, Naide, e minha mãe, eles me deram de presente um tecladinho. E aí eu comecei a brincar com os meus amigos, montamos a Explosão, uma bandinha que destacou aqui na época, né? Na época das micaretas, aqui da nossa cidade. E aí veio o convite da Banda Expressão Musical para eu integrar a banda e ser o cantor. E aí foi um sonho realizado, né? Fiquei muito, muito feliz, cantei muito tempo na Banda Expressão, até que um dia saí para estudar na cidade de Salvador, mas não fiquei devido às raízes que eu tinha aqui na minha cidade, e também eu apresentava um programa na rádio, a RCA-FM, na época, o Mistura Fina. Enquanto eu estive em Salvador, recebi convites de algumas bandas para cantar na Escolher de Pau, também Melaço de Cana, Fubá de Milho, Banda Elo, Banda AG, mas eu tinha o intuito de voltar e continuar com a minha carreira. Então, eu recebi aqui na minha casa a visita de uns amigos Adão Maia e Clériston Félix, lá do Pernambuco. Eles queriam investir na minha carreira, e foi através deles que eu consegui gravar o meu primeiro CD, né, isso chamado Renan Moreira Pra Te Enlouquecer, que contou com a presença ilustre de Edson Lima e também de vários músicos famosos lá do Pernambuco. Depois disso, a carreira foi tomando forma, a gente montou uma banda, hoje se chama Renan Moreira e Pegada VIP. A gente toca muito, graças a Deus, aqui na Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas, São Paulo, enfim. A gente gravou também um programa de TV, esse o Raul Gil, com a música São Paulo é Longe, pegando o ônibus, que levou a gente a um patamar maior na carreira. E resumindo, é isso. Essa é a minha história na música. Espero que vocês tenham gostado. Ainda hoje eu estou aí cantando e tentando fazer a alegria de todo o pessoal e recebendo também o carinho de vocês. Um beijão. Obrigado. Valeu, gente. Uma cidade não se limita somente pela extensão de sua superfície, pela ocupação de seus habitantes, pelo vigor da sua juventude, pelo valor de seus antepassados, pela musicalidade de seu povo ou dos seus encantos naturais. É muito mais do que isso. É o sentimento que está profundamente guardado, invisível, fazendo pulsar nossas veias, dando um verdadeiro sentido à sua história. Das alturas, nasce a Bahia com a sua gentileza. Salve, salve, nossa terra.